Muito boa noite, meus caros amigos e amigas que nos acompanham nessa nossa live. Como já foi anunciado aí no nosso Facebook, vamos conversar hoje um pouco sobre os 10 mandamentos. Por quê? Bem, quem me acompanhou no sábado, na live que eu fiz no sábado, sobre a liturgia do domingo passado, a primeira leitura foi exatamente sobre os 10 mandamentos. Só que, infelizmente, como é um assunto muito vasto, não deu tempo de eu entrar mais a fundo nesta parte tão importante que caracteriza a moral católica. Então, eu resolvi conversar um pouco sobre isto hoje, né? Inclusive, se for preciso, eu quero continuar esse assunto na sexta-feira que vem, mas se for necessário. Bom, por hora eu quero dizer a você que você pode mandar sua pergunta, hoje vou aqui responder perguntas também, e vamos então conversar um pouco sobre esse assunto que é tão importante. Vamos começar rezando, invocando o Espírito Santo, pedindo a sua graça, a sua bênção, a sua inspiração divina, para que a gente possa realizar essa nossa conversa, essa nossa meditação, conforme a vontade de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai ao Senhor o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite às pessoas que já estão entrando aí na nossa conversa. O Pedro, Reinaldo, Francisco Araújo, Alisson, boa noite, Alisson. Boa noite, Maria do Carmo. Boa noite, Cida Massari. Queremos conversar hoje, então, um pouco sobre os 10 mandamentos. Por que esse assunto é importantíssimo? Porque nós sabemos muito bem que Jesus ratificou a perenidade dos 10 mandamentos. Ou seja, quando aquele jovem, lá no capítulo Mateus 19, está gravado lá, né? Capítulo 19 de São Mateus. Aquele jovem chegou para Jesus e disse: Mestre, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? Jesus foi muito claro. Viva os 10 mandamentos. Não é? E aí ele falou para o jovem: não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrar pai e mãe. E Jesus deixou claro. Agora, por que Jesus, né, pegou algo do Antigo Testamento e ele deixou assim permanente no Novo Testamento? Porque eu quero recordar com você o que eu falei no sábado. Deus tirou o povo dele do Egito e levou para a Terra Prometida. Quando esse povo atravessou o deserto, depois que atravessou o Mar Vermelho, depois que estava já a caminho da Terra Prometida, então Deus celebrou com o povo, no Monte Sinai, né? Deus celebrou com o povo uma aliança. Este é o ponto mais importante dessa questão. Deus fez uma aliança com o povo. Eu vou ser o seu Deus e vocês vão ser o meu povo. Entre todos os povos do mundo, Deus preparou, criou e educou um povo. E colocou como sinal dessa aliança exatamente os 10 mandamentos. Eu quero recordar que a aliança de Deus com o seu povo começou lá com Abraão. O sinal era a circuncisão. Depois Deus renovou esta aliança. Não, primeiro começou com Noé, antes ainda de Abraão, né? E o sinal da aliança com Noé era o arco-íris. Com Abraão, a circuncisão. Com Moisés, as tábuas da lei, né? E que continha ali
né, o que Deus queria que aquele povo vivesse como a sua vontade. Quando o catecismo da igreja explica os 10 mandamentos, ele fala assim: quando Deus ele dá as suas leis, ele está também se revelando, ele está se mostrando, porque ele coloca o que para ele é importante. Então aí essa aliança que Deus fez, né, com o povo através dos 10 mandamentos se tornou algo que até hoje é a base da moral católica, né? Eu inclusive escrevi um livro, A Moral Católica, né? Exatamente, é um livro baseado principalmente nos 10 mandamentos. Não só nos 10 mandamentos, mas principalmente nos 10 mandamentos. Bom, o que eu quero fazer hoje aqui nessa nossa conversa, enquanto você pode mandar sua pergunta aí, é fazer um resumo do que a igreja nos ensina sobre os 10 mandamentos, né? No primeiro mandamento nós temos lá, né, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças, todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento, né? Aquele fariseu perguntou para Jesus: mestre, qual é o mais importante, o primeiro mandamento? Jesus citou isso daqui: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Na forma que nós temos os 10 mandamentos, quem colocou foi Santo Agostinho. Santo Agostinho foi quem colocou os 10 mandamentos de maneira assim pastoral, pedagógica, sintetizando aquilo que Deus colocou para Moisés, né? Então, está aí. Então, o primeiro mandamento, a igreja ensina aqui, ele ensina que nós devemos prestar um culto a Deus individualmente e também em sociedade. Então, você prestar o seu culto a Deus sozinho, rezando na sua casa, mas também na igreja, mas também nas manifestações públicas, como, por exemplo, as procissões, né, as vias sacras que são feitas, etc. Depois ele diz: deve poder professar livremente a religião, em particular e em público. Nenhum governo pode proibir o povo de professar a sua fé, em particular ou em público. A gente sabe que os governos totalitários, anticristãos, como o comunismo, sempre proibiram isso, né? Sempre proibiram, porque exatamente são regimes ateus, né? Depois, a igreja coloca para nós que a superstição é um desvio do culto a Deus, pecado contra o primeiro mandamento, assim como a idolatria, a adivinhação, a magia, enfim, todas essas maneiras supersticiosas de buscar poder e conhecimento fora de Deus são condenadas, são pecados contra o primeiro mandamento. Por quê? Porque a pessoa está querendo buscar poder fora de Deus, em horóscopo, em necromante, né? Consulta aos mortos, em cartomante, leitura das cartas, em búzios, em, né? Não sei, essas coisas todas, magias, fetichismos, né? Todas essas coisas significam o quê? A pessoa age fora de Deus. E aí é perigoso, porque exatamente ofende a Deus. Por isso, né, o nosso catecismo deixa bem claro que é pecado contra o primeiro mandamento. Bom, depois também, o primeiro mandamento, ele condena aqui o que ele chama de a ação de tentar a Deus. E aí ele coloca duas coisas: o sacrilégio e a simonia. O sacrilégio, o que é? É abusar de um sacramento. Por exemplo, uma pessoa, que vai se confessar, mas esconde os pecados, né, do padre na confissão. Então, ele está abusando, ele está mentindo para Deus. O sacramento é uma graça. No caso da confissão, é o perdão. Mas se a pessoa vai lá com má intenção, ela está profanando o sacramento, ela está ofendendo a Deus. Também ele coloca a simonia. O que é a simonia? É o comércio de coisas sagradas, né? Houve muito na história da igreja, infelizmente, a pessoa pagava para conseguir um cargo, né, na igreja, né? Infelizmente houve, né? A tal investidura leiga, né? Pessoas sem preparo, né? Mas que até compravam uma influência para chegar, né, a uma posição. Bom, depois também, contra o primeiro mandamento, a igreja coloca a questão do ateísmo,
que é um pecado contra exatamente o primeiro mandamento. Por quê? Porque é negar a existência de Deus. Não é? A igreja fala bem claro, pelo uso da razão, nós podemos saber que Deus existe. Basta olhar para dentro de você, para fora de você, olhar as maravilhas todas da criação, você chega ao artista. Alguém fez tudo isso. Okay? Então, o ateísmo, negar a existência de Deus, é um pecado contra o primeiro mandamento. Bom, aí o catecismo coloca para nós que o culto às imagens, né, sagradas faz parte do primeiro mandamento e está de acordo com o mistério da encarnação. Por quê? Porque antigamente, lá no Antigo Testamento, era proibido fazer a imagem de Deus. Por quê? Porque Deus é puro espírito, como é que você vai fazer a imagem? Mas quando o Verbo se encarnou, assumiu um corpo humano, então aí é possível você representar o Verbo, o Deus em forma humana. Então a igreja não deixa bem claro, quando fala do primeiro mandamento, que as imagens são lícitas. E eu quero lembrar aqui que num concílio que houve na história da igreja, o concílio de Nicéia II, que foi no ano 789, a igreja deixou bem claro que as imagens devem ser colocadas nas praças, nas ruas, nas paredes, nas vestes litúrgicas, né? Porque não tem problema nenhum, para serem veneradas, não adoradas. Não é? Adorar só a Deus, a imagem dos anjos, dos santos, da Virgem Maria, é uma veneração. É completamente diferente. O que a Bíblia proíbe não é de fazer imagens, é de fazer imagens de ídolos. Mas imagem de ídolo a igreja nunca fez. Nossa Senhora não é um ídolo, os anjos e os santos não são ídolos, não são deuses. Deus para nós é só Jesus, a Santíssima Trindade. Bom, aí você tem, então, um resumo, né, do primeiro mandamento. O segundo mandamento, que fala, né, Senhor nosso Deus, quão poderoso é teu nome em toda a terra, diz o Salmo 8, versículo 11. Ou seja, não usar o nome de Deus em vão. Né? Então, esse mandamento prescreve o seguinte, né? O segundo mandamento prescreve respeitar o nome de Deus, porque é um nome santo. Então, nós não podemos usar o nome de Deus em brincadeiras, em piadas, né? Não jurar falso, porque, né? Eu juro por Deus, isso mais aquilo. Não. Né? Nós não temos condição nenhuma de fazer isso. Depois fala, né, o segundo mandamento diz que nós devemos professar livremente, né, a nossa verdade, o nosso testemunho, sem precisar apelar para jurar. A igreja reconhece que em alguns momentos pode-se fazer um juramento. Por exemplo, quando você se casa, a gente faz um juramento. Eu prometo ser-lhe fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. É um juramento, não tem problema. Agora, eu tenho que cumprir. Não pode haver o chamado perjúrio. O que é o perjúrio? É a pessoa prometer e não cumprir. Aí é um pecado grave, né? Sabe, não só para as pessoas, mas também para Deus. As promessas são autorizadas pela igreja. Vou fazer uma promessa, mas cumpra a promessa. Fez uma promessa, cumpra. As pessoas perguntam assim para mim, mas eu fiz uma promessa e não consigo cumprir. O que eu devo fazer? Então você deve se confessar, contar para o padre e pedir para ele que autorize você a mudar essa promessa que você fez por outra coisa que você consiga cumprir. Certo? Bom, ainda com relação ao segundo mandamento, não é só não usar o nome de Deus em vão, mas também o nome dos santos, dos anjos, da Virgem Maria, que são nomes santos e sagrados. Né? Também aqui fala de não blasfemar, não tentar a Deus. O que é blasfemar? Blasfemar é a pessoa ofender a Deus, xingar a Deus. Esse Deus não me ouve, esse Deus não me atende, não quero nem saber de Deus. Muitas vezes, no momento de desespero, né, sofrimento, a pessoa pode blasfemar. Não fazer isso. Né? E também ele fala que, né, além da questão da blasfêmia, o tentar a Deus. O que é o tentar a Deus? É você desafiar Deus. Deus, se você existe, então faça isso, faça aquilo. Não. Deus existe.
não ponha Deus à prova, não ponha Deus contra a parede. Né? Quando o demônio levou Jesus lá para o alto do templo, né? E disse para Jesus, te joga lá para baixo, porque está escrito no Salmo 90, os anjos vão te sustentar nas tuas mãos, para que os teus pés não tropecem em alguma pedra. Jesus disse para Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, eu não vou aqui ficar pedindo para Deus fazer um milagre que não é necessário, só para eu aparecer aqui como um Messias triunfante, não sei o quê. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o segundo mandamento prescreve isso também. Né? Depois, né, a igreja lembra que no batismo, é interessante isso daqui, o cristão recebe seu nome na igreja. Então, o nome da criança deve ser o nome de um santo. Para quê? Para que a criança já tenha um patrono no céu. Ok? Então, ao invés de ficar escolhendo nome de artista, de jogador de futebol, escolher o nome de um santo. Nós somos cristãos. A criança vai ser inserida na igreja. A igreja é a casa dos santos. Então, o catecismo lembra isso. Né? Olha aqui, os pais, os padrinhos e o pároco também cuidarão para que lhe seja dado um nome cristão à criança. E depois, né, o catecismo lembra, quando fala do segundo mandamento, né, que Deus chama cada um de nós pelo nome. Então, a gente deve evitar de colocar apelido nos outros, porque o nome que foi dado no batismo, é esse nome que Deus nos chama. Ok? Isso também é interessante a gente lembrar. Bom, o terceiro mandamento. O terceiro mandamento fala de nós guardarmos o nome, guardarmos o sábado, que para os judeus, né, era o dia santo, para nós agora o domingo. Domingo e também os dias santos, né? São vários dias santos que às vezes não caem no domingo. Por exemplo, né, no mundo inteiro, 15 de agosto é um dia santo. No Brasil, alguns dias santos que ficam no meio da semana foram transferidos para o domingo. Então, por exemplo, dia 15 de agosto, que no mundo inteiro é celebrado a festa da Assunção de Nossa Senhora, no Brasil a festa foi colocada para o domingo. Né? Mas tem alguns dias santos que a igreja manteve no dia da semana que cai. Por exemplo, 19 de março, dia de São José, é dia santo. A igreja fala que quem pode deve ir à missa. 8 de dezembro também, normalmente não é domingo. E a igreja não mudou, então deve ir à missa. Ok? Então, o segundo mandamento prescreve. E o catecismo da igreja fala uma coisa muito séria, que a pessoa deixar de ir à missa no domingo por preguiça ou no sábado à tarde é pecado grave. Por quê? Porque Deus colocou como mandamento guardar o domingo e dia. É o dia de Deus. A gente tem que meditar bem nisso. Ora, Deus nos dá 7 dias por semana. Deus pede que um dia seja dedicado a Ele. E não só a Ele, mas a nós também. É um dia para descansar. É um dia para fazer obras de caridade. É um dia para ver os amigos, ver os parentes, visitar um doente, fazer uma caridade. Então, é um dia em que nós não devemos trabalhar. O catecismo da igreja fala claro. Nem trabalhar e nem fazer negócios comerciais. Só se a pessoa for obrigada. Tem gente que só consegue ganhar o pão de cada dia no domingo. Aí, paciência. Tem gente que tem que trabalhar no domingo, enfermeiro, médico, não sei o que, está de plantão, farmácias de plantão, tudo bem. Só que a igreja diz o seguinte, você reserve um dia da semana para você descansar e para você também poder ir à missa, para cumprir o preceito aí também dominical. Tá? Bom, a gente sabe que o sábado representa a primeira criação. O domingo representa a nova criação, resgatada do pecado por Jesus Cristo. Ele ressuscitou no domingo. É por isso que, então, o domingo passou a ser para nós cristãos o dia em que nós guardamos aí um dia de Deus.
Bom, tem aqui a pergunta do Tiago Vinícius. Por que os 10 mandamentos do catecismo está diferente do que a Bíblia fala em Êxodo 20? Ô Tiago, eu já expliquei aqui o seguinte. Santo Agostinho, nas suas catequeses, lá do século IV, ele escreveu os 10 mandamentos como está no catecismo. Mas você repara que o catecismo coloca lá o primeiro mandamento, o segundo, e cita o livro do Êxodo, como você colocou aqui, o Êxodo 20. Ou seja, é a mesma coisa. Só que Santo Agostinho, ele ampliou. Você percebe, por exemplo, que toda a terceira parte do catecismo da igreja é basicamente sobre, uma boa parte sobre os 10 mandamentos. Por quê? Porque constitui toda a moral católica. E como a gente vai ver aqui nessa nossa exposição, ele é muito amplo. Uma coisa que eu gostaria de explicar aqui é o seguinte. Por que Deus entregou a Moisés 2 tábuas? A primeira tábua tinha 3 palavras e a segunda tábua 7 palavras. Na primeira tábua são os mandamentos que se referem a Deus, os direitos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o domingo, dias de festa. São direitos de Deus. Okay? Depois, a segunda tábua são os direitos humanos. Honrar pai e mãe. Né? Não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Santo Agostinho colocou pedagogicamente, pastoralmente, mas no fundo, é a mesma coisa, até mais ampliado. Porque Santo Agostinho era um catequista extraordinário. Bom, a Rosalie Acioli pergunta o seguinte: na confissão é necessário descrever detalhadamente o pecado ou só dizer que pecou contra determinado mandamento? É suficiente? Fico constrangida de contar ao padre algumas coisas. Rosalie, eu penso, por exemplo, que o catecismo diz assim: se o pecado é grave, é um pecado que chama de mortal, porque mata a graça de Deus no coração da pessoa, é preciso falar o pecado e quantas vezes você caiu naquele pecado grave. Porque uma coisa é a pessoa adulterar uma vez, outra coisa é a pessoa adulterar 5 vezes, 6 vezes. Agora, se houve um adultério, basta dizer para o padre: padre, eu caí num adultério. Não precisa detalhar. Não precisa dizer como é que foi, se não foi, se foi aqui, se foi ali, o que aconteceu. Adulterei. Não pode deixar de colocar uma palavra básica que revele. Né? Olha, padre, eu roubei. Roubei quanto? Roubei tanto. Roubei R$1.000, eu roubei R$100. Detalhar. Entende? E aí, o seguinte, o padre também, ele vai te orientar. Se ele quiser saber mais coisas, ele vai perguntar. Entendeu? Agora, quanto mais claro a gente for, é melhor. A confissão, meus irmãos, envolve certamente uma humilhação para nós. Mas veja, se Deus colocou isso, é porque isso faz bem para a gente. É aquilo que São Francisco de Sales dizia: ninguém se torna humilde se não for humilhado. E a confissão realmente humilha a gente. Mas tem uma coisa muito importante que a gente sabe: o sacerdote, ele tem o segredo da confissão, o sigilo da confissão. Ele não pode contar para ninguém. E ele não pode usar nenhuma informação da confissão para nada. Por exemplo, um exemplo clássico que é dado nas aulas de teologia moral. Vamos supor que um sacristão chega, vai confessar com o seu pároco e diga para o seu pároco assim: olha, eu roubei um dinheiro aqui da paróquia. O padre não pode mandar ele embora por causa disso. O padre não pode usar uma informação da confissão para processar, para mandar embora, para nada. Ele pode dar como penitência: você vai devolver esse dinheiro. Tudo bem. Mas ele não pode fazer mais nada. Sabe, isso dá a nós uma segurança, uma tranquilidade. O Tiago pergunta assim: o dia do Senhor, o domingo, é o sábado e não o domingo. Êxodo 20 diz: devemos seguir a lei dos homens ou a lei de Deus. Bem, acontece
que a lei de Deus é que determinou o domingo. Claro, você pega lá os Atos dos Apóstolos, capítulo 20, você vai ver que os apóstolos celebravam a missa no domingo, no primeiro dia da semana. Pode pegar lá os Atos dos Apóstolos, você vai ver. Os escritores do primeiro século, por exemplo, São Justino, que foi mártir no ano 165 em Roma, São Justino deixou escrito, né, nas suas cartas, que os cristãos se reuniam no domingo, no primeiro dia da semana, para celebrar, né, eles chamavam de a fração do pão, que era a Eucaristia. Então, a igreja tem documentos muito claros dos apóstolos, dos primeiros padres da igreja, como Santo Irineu, como São Policarpo de Esmina, São Justino, falando da missa no domingo. Porque o domingo é o dia que Jesus ressuscitou. É o dia em que começa a nova criação libertada do pecado. Então, é uma lei de Deus. O sábado era o dia de Deus no Antigo Testamento. Ok? Então, aí a interpretação que a igreja, assistida, guiada pelo Espírito Santo, a igreja é sempre Deus. Bom, então, aí vimos aí esses três mandamentos que se referem exatamente a Deus. Agora vamos ver os mandamentos que se referem aos homens. E o primeiro deles, maravilhoso, honrar pai e mãe. Né? Olha, diz aqui a igreja que Deus quis que depois dele honrássemos nossos pais e os que ele, para nosso bem, investiu de autoridade. Então, depois dos 3 mandamentos que se referem a Deus, o primeiro mandamento é o dos pais. Ou quer dizer, abaixo de Deus, né, nós devemos aqui na terra, né, obedecer os pais. São Paulo fala, filhos, obedecei aos vossos pais, porque isto é justo. E São Paulo fala lá na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 1. O primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa é este, o primeiro, né? Honrar pai e mãe para ter vida longa, né, e ser feliz. São Paulo fala isso. E eu, né, aconselho, por exemplo, que quem puder leia o livro do Eclesiastes, capítulo 3. Ali você encontra 8 bênçãos para o bom filho, para o filho que honra o pai e honra a mãe. Quer dizer, Deus colocou realmente uma responsabilidade muito grande para os pais e por isso Deus coloca isso. Não é? Bem, aí esse 4º mandamento, a gente coloca uma série de instruções que eu gostaria de colocar aqui. Então diz assim, a comunidade conjugal está fundada na aliança e no consentimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos cônjuges, a procriação e a educação dos filhos. Então, nesse honrar pai e mãe, veja como é que a igreja desdobra o mandamento. Ela entra na questão do casamento, da vida conjugal, estabelecida pelo sacramento do matrimônio. E coloca aqui, né, que o casamento e a família têm essas finalidades. Primeiro, o bem dos cônjuges, o bem do marido e da mulher. A mulher deve fazer o marido feliz, o marido fazer a mulher feliz. Depois, né, a procriação, os filhos. E depois, a educação desses filhos. Aí está o sentido profundo, né, da família e do casamento. E diz aqui que a salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Veja, a salvação da pessoa e da sociedade está ligada diretamente ao bem, né, da comunidade conjugal, ou seja, do matrimônio e da família. Isso é muito importante a gente compreender. Né? E fala dos filhos. Os filhos devem, né, a seus pais respeito, gratidão, justa obediência e também ajuda. Né? E o respeito filial, né, que é necessário e que favorece toda a harmonia da família. Bom, outra coisa importante que o catecismo destaca quando fala do 4º mandamento: os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos na fé, na oração
e em todas as virtudes. Olha, pais que me ouvem, né? Catecismo, lá no parágrafo 2252, diz assim: os pais são os primeiros catequistas do filho. É o pai e a mãe que tem que colocar a fé no coração da criança, quando é pequenininho, antes dele ir para o mundo, antes de chegar à adolescência. Ele tem que aprender a rezar em casa, tem que aprender as orações básicas em casa, tem que aprender os mandamentos em casa. Entende? Olha o que diz aqui, né? E também a oração e as virtudes. Então, é na família que o pai e a mãe têm que ensinar para a criança a humildade, o desprendimento, não ser egoísta, né? Viver a pureza. Né? Nesse mundo de hoje, nossa, cheio de pornografia, cheio de filme erótico, os pais vigiarem, ensinar para os filhos o que está certo, o que está errado. Né? Então, aí depois também a criança, ensinar para a criança a bondade, a mansidão, a paciência no sofrimento, porque a criança a vida inteira vai ter que enfrentar o sofrimento na vida. Né? Ensinar a criança a trabalhar as perdas. As perdas. A vida, meus irmãos, é cheia de perdas. Você às vezes perde dinheiro no negócio, às vezes você perde o emprego, às vezes você perde a saúde. A criança já tem que ensinar nas pequenas dores dela a já aprender a trabalhar as perdas. Entende? Oferece a Deus esse seu pequeno sofrimento. E são os pais esses grandes educadores. Né? E aqui também a igreja ensina o seguinte: os pais devem respeitar, favorecer a vocação dos seus filhos. O pai não deve impor uma vocação para um filho. Não, o pai que é médico quer que o filho seja médico também. O pai que é professor, não. O pai deve orientar a vocação do filho. Né? E outra coisa, também incentivar os filhos, homens, a vida sacerdotal. Tem pai que proíbe um filho. Isso é muito comum na história da igreja. Quantos e quantos pais proibiram que seus filhos fossem para um seminário ou que sua filha fosse para um mosteiro, para um convento? Não. Se Deus chamar, né, alguém para seguir Jesus mais de perto, o pai e a mãe têm que favorecer isso. Não tem que impedir, não. É um pecado contra Deus impedir que o filho siga uma carreira religiosa. Claro que os pais vão orientar, né? Muito bem. Depois, o quarto mandamento também fala da importância da autoridade, não só dos pais, mas também da autoridade pública. Então, o catecismo, no parágrafo 2254, diz assim, olha, a autoridade pública deve respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana e as condições de exercício da sua liberdade. O Estado não pode tirar a liberdade da pessoa, porque a liberdade da pessoa é a coisa mais sagrada que Deus nos deu. Né? Mas também a igreja ensina o seguinte: o cidadão está obrigado, em consciência, a não seguir as prescrições das autoridades civis quando contrárias às exigências da ordem moral. Ou seja, se uma ordem da autoridade civil é dada contra a moral e contra a fé, o cristão não é obrigado a obedecer. Ok? Por exemplo, vamos supor que se obrigue a praticar certas coisas erradas moralmente, aborto, eutanásia. Não, nós não podemos aceitar. Né? Antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas a igreja manda que se obedeça às autoridades. Né? Manda que se pague impostos. As autoridades legitimamente constituídas. Sabe, nós vivemos numa democracia, por exemplo, no Brasil. Nós temos, né, o poder executivo, legislativo, judiciário. Né? Se há uma decisão legítima, tomada dentro da lei, temos que respeitar. Não é? Se nada foi imposto fora das leis, temos que respeitar. Bom, aí então a gente tem um resumo do quarto mandamento. Eu tenho aqui, né, algumas perguntas que nós vamos responder. Muito bem, a Neide Maria,
Diz assim: podemos fazer uma lista dos nossos pecados para a hora da confissão? Pode. Só que a palavra é confissão. Então, você tem que confessar. Ok? Então, você não pode pegar a lista e dizer, opa, está aqui meus pecados. A menos que você não possa falar por algum problema de saúde, mas a confissão é confessar. Né? Então, você pode fazer uma lista, e aí você, com a lista na mão, você vai confessando. Olha, padre, eu fiz isso. Fiz isso aqui também, deixei de fazer aquilo, entendeu? Não há problema de escrever, não. Porque a boa confissão, ela exige um exame de consciência. Né? Você parar, pensar, pedir as luzes do Espírito Santo, para que o Espírito Santo mostre para você onde você errou. E lembre a você, né? Sabe? Porque senão você pode chegar lá no padre e não lembrar os pecados. Não é bom isso. É bom, então, fazer o exame de consciência. Rosali pergunta, meu filho está com 14 anos e, sinceramente, não sei como falar com ele sobre masturbação ser um pecado. Alguma dica que não me custe futuras idas ao psicólogo? Ô, Rosali, eu vou falar para você o que eu fazia com meus 4 filhos homens. A menina eu deixava para a mãe, e a mãe fazia também. Não é? Porque a menina, nessas coisas, tem mais intimidade com a mãe, né? Questão de menstruação e tal, eu deixava tudo. Mas os 4 meninos, o que eu falava? Eu ensinava o sentido do sexo. Olha, o sexo é um veículo que Deus deu para o casal viver a sua vida a 2 e ter os filhos. Então, o sexo não é para brincar com ele, não é só para ter prazer, não é só para, entendeu, você usar da masturbação só para um prazer egoísta. Pronto. Não falava muito, não. Parar por aí. Entendeu? Até não sei se eles me obedeciam 100%, mas o que eles estavam instruídos, estavam. Entendeu? E aí também eu deixava, né, para a catequese também ajudar, o colégio católico que eles estudavam ajudar, e tudo mais ajudar. Né? Mas eu tinha a preocupação de, a partir de uma certa idade, colocar. E você põe para um filho mais velho, ele conta para o outro conta para o outro, chega lá no menorzinho. Entendeu? É bom quando tem bastante filho, que o que você ensina para o mais velho depois passa para os outros. Sheila Fiuza, mora em Paris. Tenho uma grande admiração por você há anos. E soube há poucos dias que você sofreu com um problema que eu tenho sofrido, mas sustentada por Deus, o ceratrocone. Sheila, na verdade, não faz pouco tempo, não. Eu tenho ceratrocone desde 23 anos de idade, mais ou menos. Ou seja, mais de 40 anos, né? E eu tive que fazer... no começo eu usei lentes de contato, aquela lente de vidro, porque o ceratrocone, o que é? É uma deformação da córnea, onde ela perde a conformação esférica, ela fica assim que nem um ovo, né? Fica ovalado. Então você perde o foco, não consegue enxergar. Então a lente de contato chega lá no lugar. Só que a partir de uns 10 anos eu não conseguia mais usar a lente, que a lente caía. E aí eu tive que fazer cirurgias de transplante de córnea, que hoje, graças a Deus, é algo muito simples. Né? Hoje que se faz, hoje, graças a Deus, hoje tem muitas córneas que são doadas. Eu penso que talvez seja o órgão mais fácil das famílias doar, é a córnea, né? Porque tira só um pedacinho, como uma unhazinha assim do olho, né? E o olho depois fecha, ninguém nota nem nada. Graças a Deus, os bancos de córnea, tem muitas córneas hoje. Né? Aqui em Sorocaba, em São Paulo mesmo, tem aí. E eu precisei fazer 7 cirurgias, porque como a primeira eu fiz lá há mais de 30 anos, a medicina não estava ainda muito apurada aqui no Brasil, mas graças a Deus, olha, hoje com óculos eu tenho uma visão de mais ou menos 80%. Graças a Deus é um problema que hoje tem uma solução muito boa. Fábia Andrade, meu primeiro sobrinho foi assassinado há 5 anos e vivemos a dor da ausência dele. No entanto, é difícil viver com o deboche da família do assassino contra nós. Somos humanos e não aguentamos esta injúria. Como podemos lutar e viver esta dor?
Fábia, não é brincadeira, não é isso que você coloca, né? Primeiro, a dor do sobrinho assassinado, diante da morte, a gente não tem outra saída, a não ser aceitar. Nada mais que a gente faça possa trazer de volta a pessoa. Não adianta. Então, não adianta a briga, não adianta... Sabe, evidentemente, o assassino tem que ser processado, o assassino tem que ser preso, o assassino tem que ser julgado. Isso não quer dizer que não está havendo misericórdia. Mas, do nosso lado, é entregar a pessoa que morreu para Deus. Entregue para Deus. Não é? Quanto mais a gente... Olha, eu aprendi uma coisa na morte da minha esposa, na morte de uma irmã querida minha, que morreu com 39 anos de idade, na morte de uma cunhada que eu gostava muito também, com 40 e poucos anos. Sabe, a morte de minha mãe, a morte de meu pai, eu aprendi uma lição na morte. Se você não entregar a pessoa para Deus, entregar mesmo. Claro, mesmo com o coração sofrendo, chorando, mas se você não entregar para Deus, você continua sofrendo e muito. Mas se você entrega, Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como dizia o velho Jó, né? Jó 1:21. Deus dá, Deus leva. Bendito seja Deus. Nós todos somos de Deus. Então, entregue esse sobrinho para Deus. Com relação a essa família de assassinos, que, não sei se você está dizendo aí que zomba de vocês, eu penso o seguinte: não tenham ódio, não desejem vingança, apenas usem os processos legais para agir contra eles. Toma advogado. O assassino tem que ser processado. Né? Se houver injúria contra vocês, calúnia, difamação, que vocês puderem comprovar, coloca isso na justiça. Agir na justiça não quer dizer que seja falta de misericórdia. Não. Sem odiar as pessoas, sem desejar o mal, mas nós podemos fazer justiça sim. Eu me lembro que quando o Papa João Paulo II foi baleado por aquele turco Aliag, que é muçulmano, ele foi à prisão levar o perdão dele para o Aliag, mas não pediu para soltar o Aliag, não. Deixa preso ele aí. Porque errou, tem que pagar. Então, a justiça deve ser feita. Não pelas nossas mãos, pela própria justiça. Ok? Eu penso que isso aí é que a gente pode fazer. Bom, vamos aqui entrar no 5º mandamento por hoje. E aí, como eu combinei, do 6º ao 10º, eu vou fazer um programa na sexta-feira, às 20 horas. Vou fazer o do sábado também, que é sobre a liturgia do domingo, que eu tenho feito. Tá bem? Então, essa semana, extraordinariamente, vou fazer na sexta-feira para a gente completar aí os 10 mandamentos. Mas vamos aqui completar o 5º, o não matar, que tem coisa muito importante que a igreja coloca. Toda a vida humana, desde o momento da concepção até a morte, é sagrada. Portanto, não se pode praticar o aborto. Por quê? A partir do primeiro instante de vida, a partir do momento que o óvulo da mãe foi fecundado pelo sêmen do pai, nesse momento Deus cria uma alma nova, que nunca existiu. E ali você tem um ser humano que não pode mais ser morto. Né? Isso porque a pessoa humana é imagem e semelhança do Deus vivo e santo. Aí está a razão da dignidade da pessoa. Então, aí o catecismo coloca aqui que a proibição de matar não abroga, quer dizer, não cancela o direito de tirar a vida a um agressor injusto que possa prejudicar. A legítima defesa é um dever grave para quem é responsável pela vida alheia ou pelo bem comum. Então, o catecismo diz o seguinte: não matar. Mas há a legítima defesa. Se um agressor injusto quiser te matar e você não tiver outra alternativa, a não ser matar o agressor injusto, o catecismo fala, é até um dever. Não só um direito. O catecismo fala em dever. Por quê? Porque você tem família, você tem filho, você tem esposa. Não é justo que aquele agressor tire a sua vida.
ok? Inclusive na ação também dos policiais. Se o policial, para salvar um inocente, agredido, e se ele não tem outra alternativa a não ser matar o agressor, ele pode fazer. Agora, evidentemente, se não tem outra alternativa. Você pode conferir isso aí no parágrafo 2321 do Catecismo. Estou colocando bem claro aqui para não pensar que eu estou inventando alguma coisa, tá? Tá aí. Bom, já falei do aborto, que a igreja condena, inclusive, com a pena de excomunhão. A pessoa que abortar, não só a pessoa, o cristão, mas quem ajuda, o marido, os médicos, as enfermeiras, que são coniventes com o aborto, também são excomungados da igreja, late sententia, quer dizer assim, automaticamente. Não precisa o bispo aplicar a excomunhão, não, a pessoa automaticamente, segundo o Código de Direito Canônico. Né? Bom, depois a igreja fala aqui também do embrião, o embriãozinho, que é uma pessoa, deve ser defendido em sua integridade, então não se pode usar o embrião para fazer célula tronco embrionária, não se pode fazer inseminação artificial, né? Porque muitas vezes vários embriões são colocados no útero da mulher e depois alguns deles são mortos, né? Porque às vezes se faz uma inseminação com 5 embriões, porque nem todos eles vingam, mas quando vingam 4, 5, então faz a redução embrionária. O que é? Mata-se alguns embriões no seio da mãe. Isso eu já vi um filme que uma doutora em medicina me mostrou, sendo feita a redução embrionária. Uma agulha no ventre da mãe matando o embriãozinho. Por quê? Porque foi feita inseminação artificial e muitos embriões vingaram. Ora, isso é aborto, um assassinato. Né? Depois fala também da eutanásia. A eutanásia voluntária constitui um assassinato. Eutanásia é tirar a vida da pessoa antes da morte natural. Né? Hoje, infelizmente, tem países que a eutanásia é legal. A Bélgica, a Holanda, tem 4, 5 mil eutanásias legalizadas. A família pode autorizar matar um doente. Ou o próprio doente autoriza que o médico tire a sua vida. Na Suíça existe, né, também em outros países, o suicídio assistido. A pessoa paga para ser morta. Né? Quer dizer, tudo isso é pecado contra, né, o 5º mandamento. Agora, falando do suicídio, né, o suicídio é pecado grave, mas o catecismo lembra que, às vezes, dependendo do estado psicológico da pessoa, o nível de depressão desesperador, isso diminui muito a culpa da pessoa em relação ao suicídio. Então, a igreja manda que se reze para a pessoa que suicidou. Né? Antigamente não se fazia nem missa de corpo presente, hoje se faz. A igreja, com o auxílio da psicologia, da psiquiatria, a igreja entende que muitas vezes a pessoa chega a um suicídio praticamente, às vezes, sem culpa, pelo estado de depressão que pode estar. Não é? Importante as famílias saberem disso, mas, evidentemente, cuidar para que não aconteça isso. Agora, se a pessoa pratica um suicídio, diz o catecismo, meio que por filosofia, para servir de exemplo, para dizer que a vida não tem sentido, aí é diferente. Aí a pessoa está dando um escândalo, está provocando até, às vezes, suicídio de outras pessoas. Depois ele fala também aqui do escândalo. O que é o escândalo? O escândalo é você fazer outra pessoa a pecar. Você induzir outras pessoas a pecar, ou por maus conselhos, ou por, não sei, convidar pessoas para praticarem coisas erradas. É o escândalo. Jesus falou, haverá escândalos, mas ai daqueles que der escândalo. Né? E se for um escândalo com relação às crianças, Jesus falou, é melhor colocar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar ao mar, morrer afogado, do que dar um escândalo, ou se levar uma criança ao pecado. Né? Aí é muito sério isso. Bom, aí também, aí no 5º mandamento, a igreja fala contra a corrida armamentista, que é uma coisa terrível, fala contra as guerras, que é uma coisa terrível, e o mundo hoje, infelizmente, está cheio de guerras,
né, em muitos lugares, né? E fala também da importância de nós todos sermos promotores da paz. Aí cita a bem-aventurança, bem-aventurados, né, os promotores da paz, porque eles são filhos de Deus. Está lá, né, na bem-aventurança, no capítulo 5. Bem, meus irmãos, estamos aí já completando então o nosso programa de hoje. Chegamos aí a 5 mandamentos. Se Deus quiser, na sexta-feira eu completo isso. E vamos terminar pedindo a Deus, né, que nos dê a sua graça e a sua bênção para a gente cumprir os mandamentos. Quando a igreja termina de falar dos mandamentos, o catecismo usa uma frase muito interessante, que é a seguinte, diz assim, né, que aquilo que Deus manda a gente viver, ele nos ajuda a viver com a sua graça. Então, a gente sabe que nem tudo é fácil de viver. Não mesmo, né? Porque a carne é fraca, nós somos fracos. Então, meus irmãos, temos que pedir a graça de Deus. E eu quero exatamente concluir essa nossa conversa hoje, pedindo ao Senhor esta graça. E nós podemos cumprir aquilo que Ele manda. Né? Nos dê a sua graça, nos dê, Senhor, a sua força. Nos dê também esta alegria de viver a tua lei. Porque a lei de Deus alegra o coração da gente. Né? O Salmo 118, que é o salmo mais longo da Bíblia, tem cerca de 170 e tantos versículos, ele, né, fala da beleza da lei de Deus. A lei de Deus é uma luz para o meu caminho. A lei de Deus é a minha alegria. Então, o cristão, é isso que eu quero pedir ao Senhor nesta oração, que Ele nos dê a alegria de viver as suas leis. Que os 10 mandamentos não seja para nós uma cadeia, uma imposição. Não. Seja realmente uma libertação. Libertação do mal. Libertação, Senhor, das paixões desordenadas que deixam a gente no mau caminho. Né? Então, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, que tão bem viveram todos esses mandamentos, dai-nos, Senhor, a sua graça, a sua bênção, para que nós possamos viver também. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam, né? E muito boa noite a todos, que Deus dê a todos vocês uma boa noite, um bom sono, com, né, a bênção e a paz de Deus, do seu anjo da guarda e a intercessão dos santos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.